Olá, gente. Meu nome é Eir Barbosa, sou professor de História. Essa é a aula O Império Romano. A gente está fechando aí 3 aulas seguidas sobre esse mundo greco-romano aí. Eu comecei falando sobre a origem desse mundo greco-romano, em seguida falei de Roma, monarquia, república, império, império ao qual eu termino agora nessa aula. E na próxima aula a gente vai ver a queda de Roma e o início da Idade Média, tá? Relembrando aí alguns fatos importantes da última aula, né? Roma vai fazer uma expansão do seu império, vai conquistar diversos territórios. Ele primeiro vai conquistar ali a Península Itálica, né, aquela bota lá, a qual é a Itália hoje em dia. Em seguida vai seguir para o Mediterrâneo e outras áreas, né, começando a conquistar novas áreas. Essa expansão do território vai garantir que alguns militares tenham uma ascensão social, que eles consigam poder, tanto político, né, quanto poder econômico, né, com esse crescimento do império. Dentre esses generais a gente tem a figura de Júlio César, que vai conquistar a Gália, que é atualmente em grande parte o território da França, e Júlio César vai se juntar a Pompeu e Crasso, formando o primeiro triunvirato. O triunvirato, que é aquele acordo entre 3 militares, entre 3 generais, para eles governarem Roma e manter uma certa paz e instabilidade política. Júlio César vai se revoltar contra Pompeu e Crasso e Júlio César vai dar o golpe, né? Vai se tornar ali o ditador a partir de uma eleição do próprio Senado que vai reconhecê-lo como ditador. Após Júlio César ser reconhecido como ditador, né, se tornar o ditador de Roma, um título que deveria ser ali temporário, parte do Senado vai acusá-lo de estar traindo a república, de estar traindo a democracia. Então Júlio César vai ser assassinado, da qual Shakespeare, né, vai fazer aquela frase clássica na sua adaptação do teatro, de "Até tu, Brutus, meu filho", que seria ali Júlio César, né, falando de Brutus, né, que seria seu sobrinho, ao mesmo tempo alguém ali com quem ele trata como um filho, e que ele vai também, né, empunhalar a facada, né, para deferir sua morte ali, né? Ele leva mais de 20 facadas e morre no meio do Senado. Após a morte de Júlio César, a gente vai ter a formação do segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato vai ter Otávio, que era sobrinho de Júlio César e que Júlio César tratava como um filho, né? Além dele, Lépido e Marco Antônio. Marco Antônio que se relaciona com a Cleópatra, né? Cleópatra que também vai se relacionar na realidade com Otávio também, assim como outros reis e rainhas, né? Otávio vai se revoltar contra o triunvirato também, né, e vai impetrar um golpe contra Lépido e Marco Antônio. Então Otávio vai se tornar então o primeiro imperador. Júlio César era o primeiro ditador e seu sobrinho Otávio vai virar o primeiro imperador. Como o primeiro imperador, então, ele vai virar príncipe, imperador, Caio, Júlio, César, Otaviano, Augusto. Então ele vai acumular uma série de títulos, tá? Príncipe, porque ele é líder do Senado. Imperador, porque ele é líder do exército. Caio Otaviano, que é o nome dele. No meio do nome dele ele vai enfiar um Júlio César, referência ao ditador, seu tio. Júlio César, né? César, inclusive, vai virar um título de imperador. O imperador vai ser chamado de César durante esse processo aí, durante o Império, tá? E por último, Augusto. Augusto, que é o que deve ser venerado, que deve ser vangloriado, né? Aquele que deve representar de alguma maneira, né, essa Roma, e por isso deve ser vangloriado. Então, gente, Otávio Augusto, primeiro imperador, marcando o fim da República para início de um império, tá? O Império de Augusto, então, né, o primeiro imperador, ele vai poder aí propor e rejeitar leis, vai poder convocar o Senado, a Assembleia, intervir militarmente em Roma, na Itália e nas demais províncias do Império. As províncias aqui, gente, é o que lá na frente a gente chama de colônia, né? Um território que é dominado e é explorado de alguma maneira, controlado por esse império que está centrado em Roma, mas que a partir de Roma vai comandar uma vastidão territorial aí, tá? Otávio Augusto vai fazer então uma reforma dentro dessa Roma, dentro do governo de Roma, uma reforma muito importante aí que tem pelo menos 4 pontos essenciais. Ele vai definir os limites do império, vai mandar tropas para proteger as fronteiras. Isso é importante para garantir a segurança de quem vive nesse império, né, e o comércio, enfim, o fluxo de pessoas e tudo mais. Ele vai distribuir trigo para a plebe e terra para os soldados. Essas são medidas aí que vão tornar ele muito popular no Império Romano, né, já que grande parte da população é plebeia ou é plebeia que virou soldado, né, e que aí, como soldado, está de alguma maneira ascendendo, talvez, socialmente, já que vai conquistar, por exemplo, terras, né. Augusto vai administrar diretamente o Egito e outras áreas desse império, que é gigantesco. Ele vai deixar na administração de alguns senadores. Então, junto com ele, os senadores também vão administrar esse grande império. E, por último, ele vai modernizar Roma, né?
A cidade vai começar a ter um prefeito, vai ter corpo de bombeiros, né? Vai ter corpo de bombeiros, e isso é muito importante, porque Roma tem diversos incêndios. Tem diversos incêndios porque você tem casas de madeira ali, muito próximas uma das outras, né? E vai fazer diversos monumentos glorificando o governo e o império, tá? Isso é muito importante porque ele vai trabalhar a sua propaganda pessoal, ele vai se autoafirmar como imperador e salvador e representante dessa nação. Esses monumentos e tudo mais é uma maneira dele autoafirmar o poder dele próprio, tá? Essas reformas então vão aí ter como resultado um período chamado de Pax Romana, né? Ou seja, um período de estabilidade política que vai durar 200 anos. As cidades vão ganhar estradas, teatros, arquedutos, fontes, termas e fortificações nas fronteiras, né? Isso vai possibilitar o crescimento do comércio e da economia. Durante esse período aí, o Império vai chegar na sua máxima extensão territorial, no seu máximo tamanho, tá, gente? Ele vai tomar medidas populares aí, como garantir a aposentadoria para militares veteranos, vai incentivar as artes e a literatura. Esse incentivo das artes e da literatura é chamado de mecenato. Mecenato é você financiar um artista. Normalmente esse artista vai viver ali no seu castelo, na sua casa grande, né? E você vai ter esse artista ali próximo fazendo obras de arte para você. Essas obras de arte e construções públicas sempre vão estar ali de alguma maneira valorizando a imagem do imperador, tá? Augusto, então, ele vai ter práticas republicanas, mas vai concentrar a autoridade real sobre si, mantendo assim uma aparência de liberdade republicana, por mais que ele seja o grande imperador que está mandando em tudo. E esse império, né, gente, vai chegar aí a ocupar a Europa, a África e a Ásia, então ele é enorme. Por favor, deem uma olhada no mapa aí e nas várias cidades que vão compor esse império, tá? Seguindo aí, a gente vai ver que durante esse crescimento do império e essa constituição, né, de um império, uma zona segura durante esses 200 anos, a gente vai ter em todo esse império a criação de rotas comerciais. Essas rotas comerciais vão funcionar tanto por água quanto por terra. Esse império, né, vai ter como base aí dois elementos centrais que é importante a gente lembrar. O primeiro, a aliança do império com as elites da cidade é essencial para manter a unidade e controle. Ou seja, gente, é um império muito grande. Para você conseguir o controle sobre esse império muito grande, é importante que você mantenha certas lideranças locais de poder, porque essas lideranças locais de poder, se tiverem submetidas a Roma, obedecendo aos comandos de Roma, vão facilitar o trabalho de Roma ali em dominar aquela região. A gente tem junto disso um fator importante que é a identidade romana que está se configurando. Essa ideia do mundo greco-romano que eu venho trabalhado nas últimas 2 aulas, fechando agora com essa terceira e ainda vou acabar na quarta. Essa identidade, esse mundo helenístico, né? Esse mundo de Homero, das Odisseias, esse mundo de Atenas, Esparta, de Roma e seu grande surgimento aí, né? Que tem toda a sua mitologia e uma história baseada já na historiografia, que são os povos latinos, né? A mitologia ligada a Rômulo e Remo. Então é um mundo, né? Um universo que está sendo criado, e essa identidade era autoafirmada, principalmente por essas elites, que vão aí de alguma maneira representar o que é ser esse romano, que vão buscar de alguma maneira alcançar esse ser romano idealizado, tá? Essa identidade vai inclusive ser ensinada nas escolas, né, para as elites que vão ter acesso à educação. Então, desde criança, essas elites, essas pessoas ricas aí, vão propiciar que seus filhos leiam e estejam em contato tanto com o latim, quanto com esse mundo romero, quanto com os pensamentos, com o pensamento dos filósofos, né? Esses pensamentos dos filósofos que vão construir, né, a democracia e todas as ideias, né, que vão estar ali ao redor nessa discussão do que é a democracia, do que é a polis, do que é a ágora, tá? Outro fator importante, além da união com as elites, é um exército organizado e profissional. Para você manter um império desse tamanho, você vai ter que ter, por exemplo, segurança nas fronteiras, né, construindo fortificações, mas também tem que ter um império, você tem que ter um exército muito forte para poder combater ali os inimigos que vão chegar e conseguir manter um controle, né, dessa região que é enorme. Então o exército ali tem que ser muito grande, né? Ele chega a ter aí 300 mil homens, né, protegendo as fronteiras. E é importante a gente lembrar aí que no Mediterrâneo a gente vai ter muito ataques de piratas, tá? Esses ataques piratas aí, eles vão existir durante um bom tempo, mas ali no primeiro século ali depois de Cristo a gente vai ter um período de estabilidade ali, da qual Roma, né, vai chamar de Mare Nostrum. Por quê? Porque o Mediterrâneo vai ter sido conquistado por esses romanos, e ele vai ter um ambiente ali de paz que vai propiciar também esse comércio, tá? Essa paz que vem depois ali, né, de quando você bota fim a essa pirataria que está acontecendo na região. E desse império gigantesco, tá, gente, os cidadãos romanos, né, como sempre, eles vão estar no alto da cidadania.
Os outros povos que são dominados, eles sempre vão ter um nível de cidadania inferior, por mais que eles sejam da elite e tudo mais, tá? Essa é uma sociedade extremamente desigual, então, que vai distribuir os direitos dos cidadãos nesse grande império, tá? Esse grande império aí também vai utilizar diversos portos, né, e das redes de estradas para fazer o comércio, como eu falei no início, e a gente vai ter a criação de uma moeda única do império, que é o denário. Então, você ter uma moeda única circulando vai facilitar de alguma maneira o comércio, porque você vai ter uma medida, né, econômica ali para todo mundo, uma moeda que vai servir para todo mundo dessa área. Isso possibilita ali que o dinheiro e os bens circulem com maior facilidade. Então aí, gente, para fechar, durante os 2 primeiros séculos do Império vai ter uma circulação muito grande de pessoas e produtos no Mediterrâneo. A gente vai ter trigo, vinho, azeite, peixes, metais, cerâmicas, vasilhas. E cidades como Atenas, Cartago, Alexandria vão virar grandes centros urbanos aí de comércio e cultura. Isso é muito importante, a gente vai chegar, né? Graças a essa Pax Romana e essa estabilidade, a gente vai ter um ambiente de multiculturalismo, ou seja, um ambiente ao qual você vai ter pessoas de diversos locais do mundo convivendo junto. O multiculturalismo é essencial, tanto no Egito, quanto na Mesopotâmia, quanto agora na Roma, para quê? Para que esses povos acumulem conhecimento. Você ter acesso a diversas culturas e conhecimentos do mundo vai fazer com que esses povos consigam, né, ser quem eles são, consigam crescer, consigam desenvolver tamanha tecnologia, urbanização, matemática, tudo cresce porque você tem conhecimento. O conhecimento ele vem a partir disso, a partir do momento que as pessoas estão convivendo junto, desse multiculturalismo. Esse multiculturalismo é essencial, tá? Essa ideia do multiculturalismo, tá, gente? Que são várias culturas vivendo junto. O Império Romano, então, vai ter algumas contribuições aí para a nossa história da humanidade aí, tá? Só lembrando uma coisa, tá? Quando a gente pensa na história antiga, a gente tem que lembrar que por mais que os greco-romanos tenham feito muito pela humanidade, eles conviveram com vários outros impérios, como os povos mesopotâmicos do Egito. E esses são impérios que vão influenciar diretamente a cultura e o mundo greco-romano, assim como a África, tá? De onde a gente vai ter muita dessa filosofia também sendo tirada, e das diversas religiões também que vão compor ali uma religiosidade greco-romana, tá? Os greco-romanos eles são feitos de um conjunto de várias outras culturas, tá? Então esse Império Romano vai trazer algumas contribuições aí que a gente pode apontar, dentre elas o latim, né? Que é falado na Roma Antiga, ele vai dar origem às línguas neolatinas, que é o português, o espanhol, o italiano e o francês. Tanto que essas 4 línguas são bem parecidas em diversas palavras, tá? A gente vai ter também os engenheiros romanos, que vão desenvolver diversas técnicas, tá? Eles vão construir aí casas de banhos, estradas, arquedutos. Esses arquedutos são para transporte de água, tal qual estão aí na imagem, né? A gente tem no Rio de Janeiro o bondinho da Lapa, e esse bondinho da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, ali na região da Lapa, né? Ele passa por uma espécie de ponte que parece um arqueduto desse romano, né? Ele teve uma inspiração ali nesses arquedutos, tá? E por último, a ideia de justiça e de direito, tá, gente? Que vai ser ali estruturada, né? Diversas leis, diversas organizações ali do poder judiciário que vão inspirar diversas democracias, né? Inclusive a brasileira, na organização desse direito, de como as leis devem se organizar. Então essas leis feitas durante o Império Romano vão inspirar o mundo até hoje, inspirar a criação de novas leis e inspirar as constituições federais, por exemplo, constituições federais que são ali o grande instrumento jurídico que vai reger as nações, tá? E é isso, gente. Aí por último, a bibliografia que eu utilizei foi a mesma das últimas 3 aulas, tá? A gente tem aí uma imagem representando uma família imperial, então a gente tem aí diversos personagens da família imperial, vocês podem dar uma lida aí na legenda, por favor. E por último, aí, um último painel representando esse mundo greco-romano. A gente tem ali ao centro, né, os 2 bebês representando Rômulo e Remo, com essa figura ali materna central, né, que pode ser uma representação da Itália, de Telos, de Vênus ou da própria Paz, além das ninfas aí ao redor. Então é uma representação desse mundo greco-romano e de alguns elementos que eu falei nas últimas aulas. Espero que isso vá ficando claro para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima aula.